Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos liberar e destravar sobrenatural na tua vida, família e tudo que envolve o teu nome. Nós oramos por respostas, por oportunidades, por milagres e por uma intervenção sobrenatural do Senhor na nossa vida. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. Oramos por uma aceleração divina no nome de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, e pedimos tua bênção, pedimos o renovo de forças, e todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, renda-se à ação sobrenatural do nosso Deus. Senhor, toque com teu poder agora. Em o nome de Jesus, toque-os com teu poder, Jesus. Toque-os com teu poder. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nessa noite, aqui dentro da nossa casa. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que alegria poder estar junto com você. E hoje eu tenho uma palavra muito quente, uma palavra que vai te abençoar muito. Então eu quero pedir a você que está entrando aqui nessa oração, que já deixa a sua curtida para que o YouTube mande para mais pessoas e que você compartilhe com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Se você tem redes sociais, compartilhe nas suas redes sociais. Eu quero que essa palavra ela possa ajudar você a vencer a manipulação de outras pessoas. Há pessoas que são manipuladoras e a gente não vê. Elas tentam jogar com nossas emoções. É por isso que temos que ter sabedoria de Deus. Temos que ter a graça, o favor do Senhor, para podermos viver o que o Senhor planejou. O teu propósito, ele é algo extraordinário de Deus. Mas se você não souber eliminar certas coisas que eu julgo como atrapalhos, eu julgo isso como um impedimento para que você viva plenamente o seu propósito, se você não aprender a identificar e tirar isso, você não consegue viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então é muito importante essa palavra de hoje. Eu me debrucei nessa palavra, entendi que eu precisava ministrar essa palavra para você e eu sei que essa palavra vai fazer a diferença. Amém? E se você está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve aqui no canal. Só vai ser bênção na tua vida e nós estaremos orando por você também em nome de Jesus. Eu quero começar com um testemunho para glorificar o nome de Jesus da Gláucia. Ela escreveu assim: a paz. Eu tenho vários testemunhos. Cura de um câncer de mama, minha nora engravidou, minha filha foi curada da depressão e houve várias outras curas, articulações e coluna. Obrigado. Que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. Deus é fiel, Gláucia. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se você chegou aqui nessa oração com um problema de saúde, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você. Eu não curo ninguém, mas Jesus cura. Ele pode todas as coisas, Ele é Deus vivo, poderoso. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua operando milagres. Em Gálatas capítulo 5, verso 1 diz: permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Hoje eu quero falar como definir limites em sua vida. Guarde essa palavra, como definir limites em sua vida. A Bíblia diz que Deus nos chamou para a liberdade e não para vivermos debaixo de um jugo. Deus não quer que nada para mim seja um jugo. Deus quer que eu viva livre, liberto. Deus quer que eu possa desfrutar da jornada e desfrutar dele, da sua presença. E o que mais nós vemos hoje são pessoas que são manipuladoras ao extremo. Manipuladoras dentro de casa,
manipuladoras no trabalho, manipuladoras na igreja. Pessoas que têm como hábito controlar outras pessoas. Aí você diz assim, não, mas ninguém me controla. Talvez você não veja, mas muitas pessoas estão sendo governadas e dominadas por pessoas que muitas vezes têm um perfil dominante, têm um perfil manipulador. E isso é tão triste quando as pessoas não entendem que Deus as chamou para serem livres, para serem libertas. Tem um sonho que eu já compartilhei aqui nas minhas lives que eu tive, onde eu vi muitas pessoas em prisões. Essa é uma prisão de vários andares e dentro do meu sonho eu tentava ajudar aquelas pessoas e eu abria os lugares, as celas que eles estavam e eles fugiam daquelas prisões. E quando eu pensei que já tinha saído quase todo mundo, eu olhei para baixo e tinha um menino sentado, muito sujo, com a cabeça raspada. E eu disse para ele, você não vai fugir, eles já estão chegando, eu disse para ele, e ele disse para mim que ele não podia fugir, e ele falou o país que ele era, e eu disse para ele, não, mas você pode, ele disse, não, eu não posso sair daqui. Há pessoas que elas colocaram na cabeça que elas não podem se libertar de certas coisas. Elas colocaram na cabeça, o diabo construiu uma fortaleza dentro delas, e elas se veem presas a um relacionamento, presas a um ambiente e não conseguem viver algo novo, porque estão sendo governadas, estão sendo manipuladas. O que você vai permitir na sua vida? Essa é a pergunta. O que você permite e o que você não permite? Tem coisas que a gente está sendo muito permissivo e está se deixando ser controlado. Tem coisas que você não pode se deixar ser controlado, você não pode deixar o inimigo, ele de alguma maneira entrar e perturbar a sua vida. As pessoas vão se aproveitar de você, se você não tiver um limite e deixá-las saber que não podem. Enquanto você não aprender a dizer não, elas vão continuar testando você e cada vez mais tentando, manter você num lugar de prisão. É por isso que eu entendo que Deus, Ele nos chamou para a liberdade. Inclusive a liberdade de dizer não. Dizer não, eu não aceito, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Dizer não é um poder, assim como dizer sim. Há pessoas que não se posicionam. Elas deixam as pessoas fazerem delas gato e sapato, como se diz. Por quê? Por que você aceita isso? Por que você se submete a isso? Nós temos que colocar limites. Até onde vai o limite de um pastor com uma ovelha? Até onde vai o limite de um patrão com um funcionário? Até onde vai o limite de um marido com uma esposa? Ou de um pai com um filho? Até onde vai o limite, de uma pessoa da sua família que está sempre exigindo as coisas de você? Está sempre colocando, pressão em cima de você. E você tem que sair, largar tudo as suas coisas para ir atender essa pessoa que não faz nada por você, que não te ajuda em nada, que não quer saber se seu filho está vivo ou está morto. Tem pessoas que exercem um grau de encantamento, de manipulação terrível. E há pessoas que estão escravizadas por isso. Há poucos dias atrás, uma pessoa disse assim, vem cá, eu preciso que vocês venham aqui na minha casa. E então a gente disse, olha, a gente não consegue ir na sua casa, estamos distantes da sua casa, mas com certeza deve ter algum pastor que pode ir na sua casa. Peça para algum pastor da sua cidade ir na sua casa. E essa pessoa disse assim, não, mas se Deus mandar vocês, olha só, se Deus mandar vocês, vocês têm que obedecer. Em outras palavras, ela estava dizendo que Deus havia mandado a gente ir, mas Deus não falou conosco. Ou seja, não é de hoje que as pessoas tentam, de alguma maneira, exigir as coisas, e isso sempre acontece.
as pessoas tentam muitas vezes usar o nome de Deus para tentar oprimir, e isso é perigoso. E se você não souber dizer não, se você não tem um conhecimento, um discernimento, você se sente culpado e você, sabe, dá um jeito de ir, dá um jeito de fazer, só que aquela pessoa, ela está usando de manipulação com você. Não aceite ser manipulado por nada, nem por ninguém. Você é livre em Jesus Cristo para dizer não. Você é livre em Jesus Cristo para dizer para a pessoa: procure um pastor próximo e peça ajuda para ele. Você é livre, sabe, para dizer: olha, eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque há pessoas que mantêm outros debaixo de um nível tão pesado de perturbação e de manipulação que parece que a pessoa depende dela. Não, se você não fizer isso, então você vai ser despedido. É uma pressão em cima daquela pessoa a todo momento e ela acaba se submetendo, e você sabe do que eu estou falando, ela acaba se submetendo a coisas dentro do trabalho que ela não precisa se submeter. Você tem que aprender a dizer não. Para muitas pessoas é difícil dizer não, mas é necessário. Alguns anos atrás, a minha esposa tinha uma amiga e essa amiga era perturbada. Era muito perturbada, porque era o tipo de pessoa que exigia da minha esposa atenção, exigia que a minha esposa ficasse até alta madrugada, conversando com ela, ajudando ela nos problemas dela, pagando as contas dela. Até que chegou um momento que eu disse: deu, agora vamos encerrar isso. Porque a pessoa fica, sabe, atrás de um telefone o tempo todo se vitimizando, o tempo todo oprimindo. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável pelas suas contas. Cada um é responsável de trabalhar, de cumprir os seus compromissos, de sustentar os seus filhos, de sustentar a sua casa. O seu patrão, ele não é responsável de pagar as suas contas. Quem tem que pagar as contas é você. O seu pastor não é responsável de pagar as suas contas, é você que tem que pagar. Não é a sua amiga, não é o seu amigo que é responsável de pagar as suas contas. Cada um de nós é responsável por aquilo que temos como compromisso na nossa vida. E eu dei um basta. Você sabe, o espírito jezabélico, que é algo que está descrito na palavra, a Bíblia diz que Jezabel manipulava Acabe. Eu já vi isso muitas vezes acontecer em batalhas espirituais dentro da igreja. Batalhas espirituais, porque Jezabel exercia um governo de manipulação sobre Acabe. E ele estava no trono, mas quem governava era ela. Ele estava sentado no trono, era o rei que foi escolhido, mas quem governava era ela. Ela mandava em tudo, ela governava tudo. Nós temos que ter cuidado com pessoas que tentam governar sobre outras pessoas. Pessoas que tentam, manipular e usar uma autoridade que não lhes pertence. Não lhes pertence, mas elas tentam, de alguma maneira, exigir. Não aceite ser, de alguma maneira, preso ou amarrado a esse tipo de comportamento. Você tem que aprender a dizer não. Aprendi a ter cuidado com as manipulações espirituais das pessoas. As pessoas tentam manipular em nome de Deus. As pessoas tentam manipular, inclusive você. E não é o tipo de coisa que você tem que deixar. Há poucos dias atrás, quando eu estava fazendo um evento até, uma pessoa ela foi muito desrespeitosa com a minha equipe, grosseira, E ela quis exigir um aconselhamento comigo. Eu não me nego para aconselhar ninguém, mas eu tenho uma agenda. Eu atendo pessoas do Brasil e do exterior. Muitas vezes eu estou em videochamada, com pessoas que são extremamente importantes, extremamente ocupadas. Então, se eu pudesse atender todo mundo,
Eu atenderia, mas eu não consigo. Eu não consigo atender todo mundo. E às vezes as pessoas não entendem. E elas querem passar por cima, sabe, do que tiver que passar e exigir certas coisas. Eu sei dizer não. Eu aprendi a dizer não. Por quê? Porque cada um tem seus compromissos, cada um tem sua jornada de trabalho e cada um tem suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades hoje, muitas responsabilidades. Então, eu preciso seguir uma agenda, eu tenho que seguir as coisas como tem que ser. Caso contrário, eu vou ter problemas na minha própria vida. Agora imagine, eu estou dormindo na madrugada, eu já durmo cerca de 5 a 6 horas por noite. Aí uma pessoa na madrugada me liga e me pede aconselhamento. Na madrugada, enquanto eu estou dormindo, eu já não durmo muito à noite, né, por causa dos meus compromissos. Às vezes eu tento dormir um pouco mais, até por causa da nossa saúde. Mas a pessoa, sabe, incomoda e diz assim, não, você tem que acordar, você precisa fazer isso, esse é o seu trabalho. Não, eu não trabalho para você, eu trabalho para Deus. Ou seja, se eu não estabelecer alguns limites, as pessoas passam por cima. Você tem que estabelecer limites, certo? E às vezes você vai ter que dizer, não, eu não posso fazer isso, fulano pode fazer por você. Você tem que entender isso, a Bíblia diz uma coisa, em 2 Coríntios 9:7, cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo fala de contribuição financeira, mas ele também fala de outros tipos de contribuição, inclusive do seu tempo. Toda pessoa que contribui, ela precisa, como está escrito aqui, não com pesar nem por obrigação, mas de coração. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama, Deus tem prazer com quem dá com alegria. Ou seja, você vai servir a Deus, sirva com alegria, não sendo pressionado por todo mundo. No seu trabalho, você tem que trabalhar com alegria. Não está bom para você? Peça as contas, vá para outro lugar. Se Deus lhe dirigir assim, faça, se não, aguente. Mas você tem que entender isso, que você é livre, inclusive, para pedir as contas. Você é livre para não aceitar mais uma condição da cidade que você mora e mudar para outro lugar. Deus te dá certa liberdade. Ou seja, às vezes a gente pensa que a gente está obrigado a uma coisa. Não, você não está. Você é livre por meio de Cristo Jesus. Então ouça a Deus e viva o extraordinário de Deus. Não por peso, não por obrigação, não porque, sabe, alguém está me oprimindo ou está, de alguma maneira, exercendo um peso em cima de mim. Não, tem que ser com prazer, tem que ser com alegria, porque se não for assim, é melhor você, sabe, se retirar. Então as coisas precisam ter limites. Eu não posso estabelecer limites em uma pessoa que quer beber desenfreadamente. Uma vez uma mulher chegou e disse assim, tá aqui o meu marido, ele não quer parar de beber, você precisa fazer ele parar de beber? Eu disse, não. Eu não posso estabelecer limites na pessoa. Eu tenho que estabelecer limites em mim e não nos outros. Fulano, a partir de agora você não vai beber mais? Não. É uma decisão dela. É uma decisão dela. E há pessoas que perdem seu sono, perdem a sua alegria, pensando, puxa, mas sabe, o outro não está fazendo a parte dele, que é a responsabilidade dele, é isso? E por que você está preocupado? Você já ensinou o caminho? Você já mostrou para essa pessoa o que ela tem que fazer, mas ela mesmo assim quer continuar sendo ruim para ela mesma? Então, tudo que você tem que fazer é orar? Eu não posso estabelecer limites sobre o outro, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Entenda isso, eu tenho que estabelecer limites sobre mim. Eu não posso exigir sobre o outro, eu preciso estabelecer limites sobre mim. Entenda, nós não podemos controlar outra pessoa. Eu posso estabelecer limites para minha exposição, inclusive a coisas ruins.
isso eu não aceito para mim, então eu não vou mais assistir? Isso vai fazer mal para a minha fé? Isso vai me atrapalhar? Então eu vou sair disso? Você entende como é importante você discernir isso? Nós não podemos fazer pelas pessoas o que é responsabilidade delas. Cuidado com pessoas que você precisa manter elas felizes. Certo? Você não tem que viver para agradar o outro, você tem que viver para agradar a Deus. Pega essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, eu deixo essa instrução. Quero pedir para você que você compartilhe. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei que os olhos de muitas pessoas se abriram nessa palavra. Eu sei que muita gente aí está entendendo que tem que se posicionar. Tem que se posicionar e não aceitar determinadas coisas. Você é livre em Jesus Cristo. Deus se tornou livre. Você não pode viver, sabe, sendo oprimido. Você é livre, você é liberto. Você é liberto por Jesus Cristo. Escreva aí nos comentários, eu sou livre em Jesus Cristo. Amém? Você é livre em Jesus Cristo e aprenda a dizer não. Amém? Eu sei que essa palavra foi importantíssima para muita gente que está me ouvindo. Por isso eu quero pedir a sua ajuda. Compartilha com o máximo de contatos que você puder. Amém? Compartilhe com o máximo de contatos que você puder. Em nome de Jesus Cristo. E lembrando a todos que toda quarta e sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui agora no canal, eu vou ter um grande clamor, onde eu tiro um tempo maior para orar. Eu tiro um tempo maior para orar. Diminuo um pouco o tempo da palavra, mas tiro um tempo maior para orar. E eu convido você a estar conosco, quarta e sexta, às 6 horas da manhã. Amém? Eu também quero lhe convidar, domingo agora, esse domingo eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Domingo, 9h30 da manhã. Estarei exclusivamente no culto da manhã, 9h30 da manhã, certo? E eu quero agradecer a todos os nossos parceiros. Eu ontem anunciei que nós renovamos por mais 3 meses o nosso programa de televisão. Gratidão ao Senhor e gratidão a todos os nossos parceiros. Se você quer ser um parceiro do nosso ministério, entre em contato com a minha equipe. Ali no site www.vinicius17.com.br tem todas as informações para você se tornar um parceiro e nos ajudar nessa nobre missão. E se você quer conhecer mais do espiritual, você quer compreender um pouco melhor sobre visões, sobre sonhos, eu vou ter um evento de 5 dias dentro da academia aqui no Global. O que é a academia? É uma escola online. Eu tenho alunos no Brasil e no exterior, que 2 vezes por semana me reúno com todos eles para dar direção às suas vidas e ensinar a eles sobre a voz de Deus e sobre as coisas espirituais. Semana que vem nós vamos ter uma maratona de 5 dias. 5 dias que eu vou estar falando sobre sonhos e visões. Antes de começar a minha oração das 6 da manhã, vai começar às 5 da manhã. Eu vou estar ao vivo. Claro que você pode escutar durante o dia, você não precisa estar ao vivo comigo. Eu vou estar ao vivo porque eu vou responder as pessoas ao vivo. E esse é o horário que eu posso, certo? Então, se você quer se tornar aluno da academia aqui no Global, aqui na descrição desse vídeo tem um link da academia, você pode clicar nesse link ou ir direto no meu site e lá fazer a tua inscrição para a academia aqui no Global, tá bom? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E se você não é inscrito aqui no canal, te inscreve agora, vamos andar juntos. Se você perdeu a palavra que eu ministrei hoje às 9 horas da manhã, escute essa palavra, porque eu falo muito sobre ansiedade e preocupação ali e como se libertar disso, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar no nome de Jesus Cristo, e peço mais uma vez a você que está aí entrando agora nessa live, essas coisas que eu disse aqui para você, você não ouve muito. E eu sei que são coisas preciosas. Deus te chamou para um propósito. Não saia do teu propósito. Aprenda a dizer não para certas pessoas. Aprenda a dizer não. Você serve a Deus. Você é uma pessoa livre. Jesus Cristo morreu na cruz para que você fosse uma pessoa livre, liberta. Não aceite algumas coisas na sua vida. Deus te ama. Deus tem propósito na tua vida. Amém? Não deixa nada, de alguma maneira, exercer uma manipulação, um domínio sobre você que não vem de Deus. Amém? Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a Ti e eu peço Teu favor, Tua graça sobre ela, sobre sua família. Tira, Senhor, todo o mal do caminho dela agora e abre seus olhos para que ela aprenda, Senhor, a ser uma pessoa, como está escrito na Tua palavra, livre, aprendendo a dizer não, aprendendo a se posicionar e orando por aquelas pessoas que precisam se responsabilizar pelos seus erros. Ela não é responsável pelos erros de terceiros. Senhor, dá livramento agora. Tira pessoas de toda amarra, de todo tipo de amarra de prisão. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que haja um destravar do Senhor na vida dela, em todas as áreas. Um liberar do Senhor, que haja uma liberação sobrenatural sobre a vida dela. Que ela seja livre, que ela viva o extraordinário, que todo o mal que tem se levantado contra ela seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, Senhor, envolva-a com Teu poder, que todo câncer, que toda alergia, que toda dor, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, renda-se a Jesus Cristo, todo problema no coração, nos pulmões, nos braços e pernas, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, eu oro inclusive pelos pés dessa pessoa, para que haja uma restauração nos pés. Eu oro para que pessoas que têm dores embaixo do pé, esporões no pé, sejam curadas no nome de Jesus Cristo. Jesus, a Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Senhor, em nome de Jesus, pela fé, nós declaramos saúde divina, do alto da cabeça até a planta dos pés. Oramos para que tudo que está travado financeiramente, profissionalmente, respostas que estão travadas, negócios que estão travados, que haja uma liberação sobrenatural. Eu oro também pela salvação de toda essa casa, para que entre a glória de Deus nessa casa e que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu Deus, que a alegria entre nesse lar, que a paz entre nesse lar, que o renovo entre nesse lar, que a visão espiritual dessa pessoa se abra. Sim, o Senhor me colocou aqui para libertar cativos, para tirar amarras dos presos espirituais. Que essa pessoa receba a vida de Deus agora, que ela sinta a vida de Deus tocando ela. Toque-os, Jesus, com o Teu poder. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te abençoe ricamente. E se você pode, compartilhe com alguém essa oração agora. Que Deus te abençoe até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos em nome de Jesus Cristo transformação dentro dessa casa. Oramos pela salvação de todos. Oramos para que todos tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. E ora agora por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Sim, no nome de Jesus Cristo, eu oro para que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, a dor renda-se a Jesus Cristo, infecções, inflamações, rendam-se ao Senhor Jesus, aquele que cura, aquele que tem todo o poder. Meu Deus, quebra as cadeias espirituais, desfaça todo tipo de amarra do inimigo na vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus e peço tua proteção sobre a vida dessa pessoa, sobre seus filhos, sobre seu casamento. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do caminho dos nossos filhos a maldade, a obra do caçador, as armadilhas, no nome de Jesus. E pedimos, Pai, libera do teu favor sobre a nossa casa. Nos revela, Senhor, a totalidade do teu propósito, para que possamos andar na direção do Senhor. Senhor, ajude-nos a remir o tempo e dá-nos sabedoria. Também oro, Pai, por pessoas que não estão conseguindo resolver problemas na sua casa, não estão conseguindo resolver problemas no seu casamento, não estão conseguindo resolver problemas financeiros. Dá uma sabedoria especial, dá uma estratégia, dá um discernimento para essa pessoa maior, Pai, para que ela possa romper e avançar no nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você nessa noite. Logo, logo temos uma vigília. Eu estou ansioso, porque acredito que Deus fará grandes coisas nessa vigília. Vai ser incrível, vai ser sobrenatural e quero convidar você para estar junto com a gente. Inclusive vou transmitir ao vivo aqui, mas como eu disse, tem uma parte de pessoas que Deus vai chamar elas para o presencial. E existe uma outra parte que Deus vai chamar para estar no online. A vigília vai começar às 20 horas de hoje e vai até a meia-noite, se Deus quiser. Amém? Eu quero começar aqui glorificando o nome de Jesus por um testemunho que eu recebi da Jaciane, e ela escreveu assim: há 2 anos eu venho escutando as suas orações e quero contar o que Deus fez na vida do meu filho. Ele tem 14 anos e desde 2016 vim apresentando a bilirrubina alterada, com os olhos e a pele amarelados. Me apeguei a Deus e às suas orações e há 2 semanas o Senhor Jesus curou meu filho para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando toda a sua família. Tenho recebido muitas bênçãos, só gratidão a Deus pela sua vida e por toda a sua família. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Deus, nosso Deus é fiel. Deus é fiel, Jesus Cristo cura. Você está vendo aqui? Isso é testemunho puro do que Deus está fazendo, porque há poder nas orações. Você está pronto para o combate? Porque oração é combate. Amém? Oração é combate. Quem ora está no combate. É por isso que o inimigo luta tanto, para você não entrar no combate. Ele luta para você não guerrear. Essa é a guerra. A guerra é para você não guerrear com ele, porque ele sabe que nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração hoje. Existem coisas que nos ajudam muito na vida. E essas coisas que nos ajudam muito na vida precisam ser apercebidas por nós. A Bíblia nos fala muito sobre buscar a direção de Deus, tomar a decisão certa. Decisões certas, aplicadas diariamente, trazem sucesso. Se você começar a colocar as decisões importantes da sua vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, você vai começar a acertar. E uma vida de acertos é uma vida de sucesso. Você sabe o que é fracasso? Fracasso não é você errar uma vez. Fracasso não é você fazer um negócio mal e perder dinheiro. Sabe o que é fracasso? É uma sucessão de decisões ruins.
Você entra num fracasso quando você toma várias decisões ruins. Então, quando a gente vê uma situação feia acontecendo com uma pessoa ou uma empresa quebrando, não pensa você que isso foi, sabe, da noite para o dia, isso foi instantâneo, foi só uma decisão errada, não. Foi já uma sucessão de erros, uma sucessão de falhas, uma sucessão até de distanciamento da direção e da voz de Deus. Então, sucesso e fracasso não é uma ocasião, é algo que se faz habitualmente. Decisões certas, frequentemente, sucesso. Decisões erradas, frequentemente, fracasso. Então, é sobre isso. Então, quanto mais você acertar, você vai ter sucesso. Agora, quanto mais você errar e não alinhar, e não organizar, e não prestar atenção, e não se corrigir, fracasso não acerta. E nós temos que perceber isso. Porque eu sempre tenho para mim que quando uma coisa, sabe, ela sai do prumo, quando sai do trilho, é difícil de você botar de novo pro trilho. Olha um trem, se um trem descarrilha, se ele sai dos trilhos, é fácil para ele sair. Agora, para ele voltar para os trilhos, vai precisar de muita coisa para fazer ele voltar para os trilhos. Então eu concluo que na vida nós temos que ter discernimento espiritual para não deixar com que as coisas tomem um rumo que depois, sabe, seja impossível de aquilo voltar para os trilhos, aquilo voltar para a direção certa. Não deixa as coisas tomarem um rumo, sabe, que depois vai ser difícil de você puxar de volta. É que nem quando um filho começa a trilhar um caminho errado, é melhor, sabe, você puxar ele agora, que é jovenzinho, do que depois quando ele ficar adulto, porque depois que ele ficar adulto ele não vai lhe ouvir. Não como ele lhe ouvia antes. Então é muito importante você remediar certas coisas com prudência, sabe? Antevendo já que determinadas situações vão acontecer e você puxa aquilo, sabe, para o centro e para a vontade de Deus na sua vida. A segunda coisa que é importante você lembrar é que avançar em direção àquilo que você tem medo faz você se expandir. Avançar para aquilo que você tem medo faz você se expandir. Ou seja, se mesmo sentindo insegurança, medo, eu continuo caminhando dia após dia, Deus vai me honrar. Porque tudo aquilo que o inimigo não quer que a gente toque, tudo aquilo que o inimigo não quer que a gente acesse, vai causar uma insegurança. Será que vai dar certo esse novo emprego? Será que meu filho vai conseguir? Será que nós vamos conseguir mudar a nossa vida? Será que essa mudança de cidade vai significar alguma coisa na vida da gente? Será que vai mudar realmente? As inseguranças e o medo impedem você de ter um sucesso. Porque o inimigo apregoa na nossa mente que não vai dar certo, que vai dar errado, que são muitas coisas contra você. Então é impossível você vencer, tem muita competição, tem muita concorrência, tem muita gente nisso, então é melhor você desistir logo. Ei, a Bíblia diz no Salmos 85, verso 13, a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Então Deus é poderoso de nos dar vitória, mesmo que as coisas estejam difíceis. Deus é poderoso para intervir no nosso caminho, mesmo que estejamos enfrentando, sabe, o inferno contra a gente. Então, mesmo com medo, eu vou continuar. Mesmo inseguro, se Deus deu a palavra,
se eu sei que isso é o certo, eu vou continuar e Deus vai me honrar, vai me capacitar e eu vou conseguir ter vitória. A terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: não se engane. A tentativa do inimigo é parar o que Deus está fazendo na sua vida. Esse é o projeto dele. Ele quer parar, ele quer impedir você de continuar. Então ele vai fazer de tudo. Só que o que você tem que ver é que maior é Deus na tua vida, maior é o fluxo divino, maior é a glória de Deus na sua vida, do que aquilo que o inimigo está, lutando contra você. Ele, claro, vai tentar resistir. As guerras espirituais existem. Vai ter dias que você vai se sentir cansado, vai ter dias que você vai acordar pensando em desistir, mas você tem que permanecer firme, crendo que se Deus tem um propósito naquilo que você está fazendo, então Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, Deus vai te capacitar e se você se manter firme até na oração, você vai ver Deus transformando as coisas ao seu redor. Então, pega essa palavra, com firmeza no seu coração, acredite nessa palavra como uma palavra profética, porque é fato que o inimigo ele vai tentar nos impedir, é fato que ele vai tentar bloquear o nosso caminho, ele vai tentar fazer com que você desanime, ele vai lançar acusações no seu caminho para tentar impedir você de continuar. E para encerrar, a quarta coisa é cuidado com o orgulho. Eu tenho visto o orgulho derrubar muita gente e acredito que todos nós temos um pouco de orgulho e somos muitas vezes levados a situações onde vem aquele sentimento de superioridade, e isso vem a todos, certo? De não aceitar, às vezes até que alguém lhe ajude, ou que alguém de alguma maneira lhe dê um conselho, e nós precisamos estar abertos para isso. A Bíblia nos diz em Provérbios 16, verso 18 e 19, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Existe uma bênção na humildade, mas a humildade é algo que precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Porque aquele sentimento, de orgulho, aquele sentimento que vem do inimigo para fazer com que pensemos ser melhores do que de fato somos. E mais, a partir do momento que o orgulho toma conta de você, ele toma conta das tuas palavras e das tuas ações também. Então o que importa é você vencer, é você entrar numa discussão e você vencer, é você ter razão em tudo, é você não se abaixar para ninguém, é você, querer levar aquilo até o fim. Eu tenho pessoas que têm chegado a mim, eu tenho aconselhado elas, a largarem as pedras, porque o orgulho faz você segurar pedras e faz você pensar que a justiça própria é um negócio divino, e a justiça própria não é um negócio divino. A melhor justiça é a justiça de Deus. Então, sermos humildes é um desafio, mas a gente tem que olhar para Jesus. Todo tempo eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para Ele. Ele é o meu modelo, eu posso ter pessoas como referência naquilo que é certo, naquilo que está alinhado com a palavra. Agora, eu não posso imitar a todos em todas as qualidades, porque senão eu vou acabar indo para outro caminho. Então, eu tenho que seguir as pessoas e ver a referência daquilo que elas são de positivo e que está alinhado com a palavra, mas o meu modelo maior deve ser Jesus. Então, Ele deve ser o meu modelo principal? Ele deve ser o meu modelo principal? Caso contrário, eu posso incorrer em erros, eu posso, inclusive, distorcer quem eu sou, ou pensar que pelo fato, de eu saber certas coisas ou de ter certas coisas, eu posso
fazer o que eu quiser. E não é assim. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Renda-se a Jesus. Não deixa com que o orgulho arme laços contra você. Não deixa o orgulho lhe dominar. Não deixa ele governar sobre a tua vida. Ele vai lhe tentar. Ele vai fazer você falar. Ele vai fazer você ter razão. Mas a verdadeira humildade está em ouvir e não em falar. A verdadeira humildade está em ouvir. Por isso, que Deus trabalhe no nosso coração, que o Espírito Santo possa cuidar dessas áreas sensíveis da nossa vida, para que possamos ter uma vida de acertos e logo uma vida de sucesso. Eu desejo para você, no nome de Jesus, o melhor aqui dessa terra. Eu creio e desejo para você uma vida de muita paz, de prosperidade, uma vida de temer a Deus e de andar com o Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa instrução e quero agora declarar o Salmo 91. Amanhã nós vamos... Deixa eu abrir aqui. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito de 21 dias e na segunda-feira eu vou começar um novo propósito da minha casa, da minha vida aos pés da cruz. Vão ser 14 dias clamando ao Senhor e convido você a estar junto comigo, apresentando a tua casa, a tua vida, tudo que está ligado a você aos pés da cruz. Amém? É isso que nós vamos fazer. Vamos entregar a Deus tudo que temos, tudo que somos, nossa família a Deus e cremos no agir do Senhor. Amém? E hoje à noite vamos ter a nossa vigília, começa às 20 horas, vamos transmitir ao vivo aqui do canal. Amém? Eu estou com uma expectativa muito grande com o que Deus vai fazer. Vai até a meia-noite, então vai ser algo incrível. Estamos realmente acreditando no que Deus pode fazer, no que Deus pode realizar. Amém? E se você não é aluno ainda da Academia Kingdom Global, eu também gostaria que você se tornasse aluno, para que você pudesse ter uma profundidade maior na sua fé, no seu conhecimento e mais. Vem novidades aí para quem é aluno da Academia Kingdom. Vem novidades, amém? Ali eu posso dar direções para as pessoas, sou livre para falar certos assuntos e eu convido você a se tornar nosso aluno. Se você quer se tornar nosso aluno, aqui na descrição do vídeo tem 2 links, um é do meu site e o outro é da academia. Tanto um quanto o outro você clica e você vai conseguir se tornar aluno da Academia Kingdom Global. Não deixa para depois, se o Espírito Santo está tocando em você agora, certo? De crescer, de andar no profético junto com a gente. Vamos andar juntos, vai ser uma bênção na tua vida. Amém? Muito bem. Salmos 91 e amanhã, 9 da manhã, vamos ter culto também na igreja. Então vamos ter a vigília hoje, certo? E amanhã vamos ter o culto, onde eu estarei ministrando às 9 horas da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E amanhã eu vou falar sobre economia no reino. O que significa economia no reino? Princípios para você ter paz e saúde emocional nas finanças, nos recursos que Deus tem dado para você. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade, será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos agora orar. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, teu desafio. Coloca aqui nos comentários aquilo que você tem enfrentado. E eu quero falar com cada intercessor que está me ouvindo. Eu vou aguardar todos vocês hoje na vigília. Amém? Porque, claro que nós queremos abençoar vocês, mas nós queremos também que vocês estejam orando por essa vigília e orando por nós. Amém? Como eu disse, essa semana eu entendi uma movimentação espiritual e eu decidi me colocar em oração e quero convidar você a se colocar em oração junto conosco. Amém? Hoje na vigília. Então ore por nós, ore por quem estará conosco, certo? Vai estar comigo pastor Eliel, pastor Jean Porto, e nós vamos ter muitos momentos de oração, muitos momentos de louvor e vamos crer que Deus, sabe, nos surpreenderá nesse tempo de vigília, nesse tempo de entrega, no nome de Jesus. Então eu preciso que os intercessores aí estejam vigilantes, amém? E estejam conosco em oração em nome de Jesus. Posso contar com você? Glória a Deus. Então ore aí, ore por nós, ore por essa vigília. Vamos crer em grandes coisas que Deus fará no nome de Jesus. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, apresentar a tua vida diante de Deus. Senhor, Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa, dá vitória a ela. No nome de Jesus, a minha oração é para que seja quebrada agora toda a influência das trevas contra a vida dessa pessoa e contra a sua família. Que nada a perturbe, que nada tenha influência sobre ela. Oramos em nome de Jesus para que tudo aquilo, Senhor, que tem impedido a transformação da casa dela, tudo aquilo que tem impedido a transformação do cenário que ela vive hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos agora contra todo opressor no mundo espiritual, todo tipo de ação maligna de principados ou potestades que estão impedindo uma transformação nessa casa, todo mal, Senhor, que mantém uma fortaleza espiritual dentro dessa casa, dentro da mente, do coração das pessoas dessa casa. Nós oramos agora para que as fortalezas espirituais sejam quebradas. Oramos em nome do Senhor Jesus e no poder da autoridade de Jesus Cristo, para que toda fortaleza seja quebrada, para que toda influência das trevas seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família. Oramos agora quebrando completamente todo o poder do inferno que tem, Senhor, amarrado pessoas ou prendido pessoas. Que eles sejam livres agora, que eles sejam libertos agora, que o poder de Deus toque tua vida em nome de Jesus. Agora seja livre, seja liberto agora, que a mão poderosa do Senhor seja sobre ti. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, que o teu favor seja abundante nessa casa. Vá abrindo portas, Pai. Vá trazendo provisão, vá trazendo recursos, vai colocando as pessoas certas no caminho dessa pessoa. Senhor, manda os ajudantes do destino, Senhor, para estarem com ela. Eu oro em nome de Jesus também por todo aquele, Senhor, que tem passado pelo luto, por toda pessoa, Pai, que está passando por alguma dificuldade, um vale de sombra de morte, não sabe como vai vencer isso, não sabe como vai romper essa situação. Eu oro agora para que a cilada do inimigo seja quebrada, a ação de Satanás seja desfeita e que o Senhor te dê vitória, o Senhor te conduza em paz, o Senhor traga intervenção e que os anjos do Senhor acampem ao redor da tua casa, da tua família e tudo que estiver ligado a ti. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, manda teus anjos, Pai, para guardarem a vida e a casa dessa pessoa. Oramos também para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E te pedimos perdão, Pai, por todos os nossos pecados, por muitas vezes tomarmos decisões sem consultar o Senhor. Por isso rendemos nosso coração a Ti. Limpa nosso coração, perdoa nossos pecados e nos ajuda a andar em comunhão com o Senhor. Eu oro agora declarando que portas vão se abrir e que o mal não pode impedir, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Transformação na tua casa, transformação na tua família, em nome de Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? 20 horas
estaremos juntos, estaremos ao vivo aqui, se Deus quiser. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa oração e que Deus te abençoe. Até logo mais.